Onde que a gente acha na Bíblia a definição de fé? Tem gente aí que entende Bíblia. Onde que está a definição de fé? Livro, capítulo, versículo. Ó, Dr. Jean, que sabe tudo de Bíblia, né? Hebreus 11, 1. Vamos ler 1 a 3. Olha o que diz aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. O que é fé? É você ter certeza de uma coisa que você espera. Ou seja, vai acontecer e às vezes não tem indício nenhum. Você está esperando, mas não tem garantia nenhuma que vai acontecer. Mas você espera com a convicção. Vai acontecer. Eu creio. É fé. E a convicção daquilo que não se vê. Eu tenho um anjo da guarda. Já vi meu anjo? Ainda não. Meu pai já viu dele. Estava conversando com ele quinta-feira, essa semana. Falei, Deus te deu um privilégio que não me deu ainda. Você já viu o seu anjo. Eu não vi o meu. Agora, eu acredito que eu tenho anjo? Tenho plena certeza. Plena certeza. É invisível? Eu creio. Isso é fé. Tem um Deus? Tem. Já vi esse Deus? Não. Já toquei esse Deus? Não. Já vi face a face com Moisés? Não. Creio nele? Creio. Isso é fé. É invisível. Mas eu creio. Olha o que diz aqui. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha como que o autor aqui de Hebreus começa a dizer. Sabe o que é fé? É você olhar para esse universo inteiro e falar, Deus fez e surgiu com a palavra dele do nada. É fé. É fé. É ou não é? E que fé grande que a gente tem. Acreditar que Deus fala e as coisas aparecem do nada. Como isso? Fé. Isso é fé. Eu já falei muito de fé nesses 2 anos e meio. 2 anos e meio. Já estou ficando cansado. Estou quase me aposentando já do nosso refúgio. Fiquei muito tempo. Já tem 2 substitutos aqui. Quem sabe o Eliezer vai chegar daqui a pouco. Vamos tocando junto aí, porque daqui a pouco eu não vou ter mais assunto, né? Já me falaram assim para mim, pastor, você vai para outro lugar, você não precisa preparar sermão para os próximos 10 anos. Não é verdade? Porque aqui é toda semana. E geralmente as igrejas onde a gente vai é uma vez no mês, porque são várias igrejas. Vou ficar tranquilo, porque já tem sermão preparado aí para muito tempo. Mas o desafio é sempre fazer algo novo. E como as misericórdias de Deus, a palavra de Deus diz assim, ó, as misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Todo dia tem coisa nova, ela se renova. A palavra de Deus se renova. Sempre tem mais o que aprender, sempre tem mais como crescer, sempre tem mais. Então a gente vai indo, vai indo. Eu já falei muito sobre fé. E eu quero recapitular algumas coisas sobre fé, porque alguns não ouviram e a gente esquece rápido. Então vamos revisar algumas coisas sobre fé e vamos aprender algumas coisas novas sobre fé, que é a base para o estudo desse mês. A gente tem que entender para dar esse passo de fé no escuro, no vazio, saber que tem uma ponte que foi construída para a gente poder chegar a Deus. Eu falei para vocês, vamos entender a natureza da fé, porque tem fé de várias naturezas diferentes. E a fé, ela começa às vezes bem pequena e ela vai crescendo. Ela vai crescendo. A gente tem que alimentar a fé para ela crescer. Uma fé que não é alimentada, ela fica desnutrida, subnutrida, pode morrer. É possível alguém perder a fé. E é triste a gente ver alguém um dia teve fé e de repente não tem mais. O que aconteceu? Vou contar para vocês a história de um rapaz daqui a pouco. Lá nos Estados Unidos, ele nasceu, cresceu numa igreja evangélica, uma família cristã, 15 anos ali, e por alguns motivos a fé dele acabou. Mas acabou ao ponto dele abandonar a igreja dele e se tornar o quê? Ateu. Perdeu relacionamentos, família, e ele tornou daquele tipo de ateu chato. Sabe aquele que cutuca todo mundo? Ele falou que ele ficava arranjando briga. Online ele ficava colocando aquelas frases, vídeos e não sei o quê, para arranjar debate, para poder debater e vir com os argumentos e ficar cutucando as pessoas. Esse tipo de ateu.
Deus foi lá resgatar ele. A gente vai pensar sobre isso. Mas é possível perder a fé. E fé se constrói, ela cresce. Agora, ela cresce, na minha opinião, exercitando. Como que a gente exercita a fé? Quem está aqui 2 anos e meio acompanhando tanta coisa que eu falei, não me decepcione. Por favor, lembra aí que eu vivo falando. É o tema que eu mais gosto. Palavra de Deus começa por aí. Estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, a gente vai ter fé. Porque a fé estuda a palavra. Tem outra coisa que faz a gente crescer na fé. Oração. Que é essa coisa que eu mais gosto e a coisa que eu mais tenho feito. Que eu aprendi. Eu vou falar para vocês a verdade. Eu falo mesmo, né? Fico dando tiro no pé o tempo todo. Eu falo. Pastor, a gente brinca, às vezes. Eu me lembro disso. Eu caí na bobeira de contar isso para a Michelle. Ela começou a fazer essa piada comigo. Eu estava na casa de um pastor, uns 30 anos atrás. Eu era novo. E a gente, na hora do almoço, ali na brincadeira, a esposa dele fez essa brincadeira. E aí a Michelle adotou. Porque aí na hora antes da refeição, a gente tem o hábito de fazer o quê? Antes de comer? Orar. Estava todo mundo assim em volta. Aí alguém falou assim, quem vai orar? Aí sabe o que a esposa do pastor falou? Ela apontou para ele e falou, meu marido, ele já é pago para isso mesmo. Aí todo mundo riu, né? Que bobeira que eu fui falar para a Michelle, ela fica brincando assim, ele já é pago para isso mesmo. E em certo sentido é isso mesmo. O pastor, ele recebe, primeiro, para cuidar da sua vida espiritual, para ter condições de ajudar a vida espiritual dos outros. Faz parte do meu trabalho fazer o quê? Estudar a Bíblia. Não faz parte? Faz parte. Mas faz parte da minha devoção pessoal, porque o pastor também é ovelha. Eu também tenho que me alimentar. E às vezes, e a gente também, em certo sentido, também é pago para orar. Vai orar. Faz parte do meu trabalho, orar. Só que, olha só, isso é um risco muito grande e acontece muito. A gente começa a se envolver tanto com o trabalho de Deus, que o tempo para o estudo da Bíblia pessoal, porque uma coisa é eu estudar a Bíblia como um livro de estudo para eu apresentar uma mensagem para vocês, outra coisa é eu estudar a Bíblia para alimentar o meu coração, a minha vida espiritual. Corro eu o risco de se tornar uma coisa automática, mecânica, profissional, e não está alimentando o meu coração. Corro o risco também de não estar orando da maneira que eu deveria orar, para alimentar a minha vida. E eu confesso para vocês, durante muitos anos, e eu já tenho quase 30 anos nessa jornada como pastor, ano que vem, 30 anos. E eu digo para vocês, muitos desses anos, a minha oração foi muito pobre, muito vaga, muito profissional, muito cumprindo a obrigação. E às vezes a gente se acostuma a orar antes das refeições, quando sai de casa, quando encontra com alguém, alguma coisa, mas sem gastar aquele tempo na oração. E eu já tenho falado para vocês, faz mais de um ano que mudou isso na minha vida. Eu tenho gastado tempo orando mesmo. Semana passada alguém puxou minha orelha. E a pessoa podia, então ela falou assim, eu sei que você tem intimidade com Deus. Eu sei que você é amigo de Deus e você ora muito. Mas isso não está se refletindo nas suas orações, elas estão muito formais. Eu tive que parar para pensar. E eu falei, quer saber? Tem razão. Então, começou hoje. Já orei diferente hoje aqui para começar. Se acostume, minha oração vai mudar. Vai ter que ser diferente. E começou com os meus filhos, com meus meninos. Porque a nossa fé, ela se expressa assim, através da oração. Eu estava ensinando meus meninos a orar, um tem 6, outro tem 5 anos. Eu percebi que toda vez eles iam fazer a oração, e virou o quê? Uma reza. Porque eles repetem sempre a mesma coisa. E eles nem pensam no que estão falando. Chegou semana passada e eu falei para eles, vem cá, vamos fazer uma oração diferente. A gente não está orando direito, eu falei para eles. Como assim, papai? Aí eu expliquei para eles. Falei, vou fazer uma oração diferente. A gente foi, antes de dormir, eu fiz uma oração que para a criança foi longa, que durou uns 4, 5 minutos. Mas no meio da oração, eu nunca vi eles prestarem tanta atenção numa oração. Eles estavam prestando atenção e eles paravam e eles riam. Porque estavam prestando atenção e eles estavam gostando. E chegou no final, eu terminei a oração, aí eu falei para eles assim, eu esqueci alguma coisa? O que mais que eu tenho que dizer? E um falou, papai, fala tal coisa. Eu falei, tá bom. Aí eu falei mais um pouco. E o outro, o que falta? Papai, fala tal coisa. Aí eu falei. Aí terminou a oração, o mais novinho, o Cristo falou assim, isso não foi uma oração? Aí eu falei, como assim não foi uma oração?
Não, isso foi uma história. Aí eu falei, você entendeu, é isso, a oração pode ser uma história. Por quê? Porque eu na oração fui contando para Deus todas as coisas legais que eles fizeram durante o dia. E eles tinham jogado bola, eles tinham ido num parque, eles tinham brincado. E eu fui agradecendo a Jesus, falando assim, o Kalel hoje fez isso e isso, brincou e tal. E ele estava curtindo aquilo, ouvindo aquilo, relembrando tudo que ele fez no dia, agradecendo a Deus. E o Christoph estava feliz e ria, e achava legal as coisas legais que eu fiz hoje, falando para Deus. E eu falei para eles, é assim que vocês vão orar. E eles gelaram e falaram assim, papai, a gente nunca vai conseguir orar assim. Eu falei, eu vou ensinar vocês, vou ajudar vocês vão repetir. E agora a gente está fazendo assim lá em casa. Começamos semana passada. Já mudou o clima, mudou tudo, eles estão empolgados na hora do culto. Agora eles fazem uma oração diferente. E eu não tinha falado nada para a Michele, mas ela tinha me dado umas dicas, né? Chegou no outro dia, o Kalel foi fazer a oração da refeição, que ele sempre fazia assim. Papai do céu, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Era a oração dele, toda a refeição. Se ninguém falar nada, ele fez uma oração diferente. Aí a Michele ficou olhando para ele, ele falou assim, é que ontem o papai ensinou, tem que ser diferente. E ele começou a conversar com intimidade com Deus. Quando Deus responde a nossa oração, o que acontece com a nossa fé? Então, quem muito ora, vai ter muita resposta. Quem muito ora e tem muita resposta, a gente tem que melhorar a nossa vida espiritual. Começa com a leitura da Bíblia e com a oração. É aí que está a nossa fé. É aí que a gente vai desenvolver. Agora, a gente fica com formalidade, repetindo sempre as mesmas coisas na oração, fica parecendo um disco furado, a vitrola furada que fica ali, sempre na mesma coisa. Não pensa no que está falando, não abre o coração, não fala com intimidade e com genuinamente envolvido naquilo, com sinceridade, com honestidade. Como que vai crescer espiritualmente? Como vai ter um relacionamento com Deus? Aí Deus vira uma coisa, não uma pessoa. Aí ele é uma ideia, uma teoria, não um ser com quem a gente se relaciona. Então eu preciso, e isso começa na oração. Então a gente precisa desenvolver a nossa fé na oração. Vamos relembrar uma coisa que eu já falei aqui, faz tempo. 4 níveis de fé. Olha só. Tem nível 1 de fé. Acho que o Davi não viu isso, porque já faz tempo. Mas olha que interessante, Davi. 4 histórias na Bíblia. Eu estava lá na França fazendo meu mestrado em teologia, e o professor começou a falar um negócio, e aí vem a ideia. E eu sei que essas ideias não são minhas, porque quando é muito boa, ideia muito boa não vem na minha cabeça, não. Eu sei que é o Espírito Santo, Deus me dá essas ideias. Eu falei, que coisa fantástica, olha só. Nível 1 de fé, Tomé. Lembra desse assunto? Tem gente que lembra. Tomé, qual que é o nível 1? Tomé chega para Jesus e diz assim, mais do que vê ainda, né? Porque ele falou assim, Jesus apareceu para os outros, ele não estava lá, Jesus tinha morrido, ressuscitou, aí ele fala assim, não acredito. Falou, que isso, Tomé? Você não acredita? A gente está dizendo, a gente viu ele estava aqui. Ele falou, não, eu só acredito se eu ver com os meus próprios olhos. E ele falou mais, e eu tenho que tocar na ferida, aí eu vou crer. Passou uma semana, Jesus está ouvindo tudo, está vendo tudo. Jesus vem, aparece de novo, sem bater na porta. No meio dos apóstolos, Tomé estava lá. Ele apareceu já virado para Tomé. Ele já veio assim, ó, vamos dizer que o Gabriel Tomé já apareceu assim e falou, Tomé, sou eu, vem aqui. Está me vendo? Está vendo? Sou eu, vem aqui. Sou fantasma não, carne e osso. Põe a mão aqui. Deu para Tomé o que ele pediu. Que ele pediu, específico. Não é, Davi? Pediu, deu. Foi lá, pôs a mão. Está aqui, ó, nível 1 de fé. É muito pequena essa fé. Tomé fez a confissão, eu acho uma das confissões mais lindas, porque até ali todo mundo estava dizendo assim, Jesus é um profeta, Jesus é isso, aquilo e tal, filho de Deus, Messias. Mas aí quando Tomé viu que era Jesus, o que ele faz? Ele se ajoelha e ele fala, Senhor meu, Deus meu. Ele chama Jesus de Deus. Ninguém tinha chamado Jesus de Deus até ali. Aí eu fiquei pensando, Jesus vai dizer assim, muito bem, Tomé, até que enfim, vocês entenderam, que bonito que você me chamou de Deus. Ele falou assim, Tomé, você falou isso aí porque você me viu, me tocou? Vou te falar uma coisa. 2025, numa cidade chamada Bruxelas, vai ter um pessoal lá que não me viu como você, que não me tocou como você, e eles vão crer em mim mais do que você. Jesus falou isso para ele. Falou, vai ter gente que não vai me ver e vai crer em mim. Esse sim tem fé. Estava falando de quem? De nós. Esse é o nível 1 da fé, muito fraquinho. Tem que ver e tocar. Aí depois tem a mulher do fluxo de sangue, nível 2, e já melhorou. Porque ela olhou para Jesus
E ela falou assim, eu estou com essa doença, acabou todo o meu dinheiro, médico nenhum resolveu, mas eu sei que se eu tocar nesse Jesus, eu vou ser curada. Que fé, ela tinha fé, mas estava limitada, era uma fé limitada, porque ela tinha que tocar. Se alguém for ter essa fé hoje, está perdido, né? Porque como que eu vou tocar Jesus para ser curado? A gente tem mais fé que essa mulher. Mas ela foi lá, meteu no meio da multidão, pôs a mão, tocou. O que aconteceu na hora? Fé. Jesus para tudo e falou, alguém me tocou. Por quê? Porque ele tinha que mostrar, isso aqui não foi mágica. Essa roupa aqui, ó, que eu estou vestindo, isso aqui não é, né, algo bento, santo, que tocou, não é mágica, foi a sua fé. Aí Jesus revela a fé, revela a mulher, mas é o nível 2, melhor que Tomé, mas ainda está muito ruinzinho. Aí a gente vai para Maria e Marta. Maria e Marta, Marta manda o pessoal avisar Jesus. Ó, avisa lá para ele que o amigo Lázaro está doente para morrer, que ele tem que vir para curar. Chegou a notícia, Jesus não veio, ficou por lá, Lázaro morreu. Dormiu. Lázaro está dormindo lá. Aí Jesus não vem nem para o funeral, de propósito. 4 dias depois, ele aparece lá. Aí, o que a Marta faz? Marta vai lá, se encontra com Jesus e diz assim para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verdade? Verdade. Se Jesus estivesse ali, Lázaro tinha morrido? De jeito nenhum. Mas fé limitada. Maria vem depois e fala a mesma coisa, parece que foi combinado, né? Mas é o que elas criam. Maria encontra com Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas elas limitaram o poder e o milagre de Deus à presença. Tem que estar aqui. Jesus não podia fazer o milagre de lá, de onde ele estava? Podia. Mas elas tinham fé, elas criam, está perfeito. Mas limitou, é uma fé limitada. Está bem melhor que os outros. Mas elas acharam que Jesus tinha que estar aqui, por isso que a gente chamou para vir. Mas aí o nível 4 da fé é quando Jesus encontra com o centurião. Aí ali, centurião romano. Homem de autoridade, de poder, tinha, né, soldados ao seu comando, mas ele era romano, pagão. Ele achava que o imperador é um deus, ele adorava ídolos, ele era um homem, mas ele estava convivendo com o povo judeu. E ele tinha carinho pelo povo judeu. Porque agora ele vem procurar Jesus, não é pedindo para ele, não é pedindo para a família dele, não é para um filho dele, era para quem? Para um servo. Provavelmente o servo dele era o quê? Um judeu. Aí ele vai até Jesus. Você vê que ele era um homem. E aí no texto fala, os judeus falaram para Jesus, ele é um bom homem, ele cuida da gente, da sinagoga, ele ajuda a gente, ele não é um romano querendo trazer um bom testemunho para Jesus. Chega lá, Jesus olha para aquele homem e fica impressionado. Aí Jesus oferece para ele o que Tomé pediu, o que a mulher do fluxo de sangue pediu, o que Maria e Marta pediu, ele oferece tudo para ele. Fala para ele assim, eu vou lá na tua casa, o que já... Judeu podia entrar na casa de pagão? De jeito nenhum. Podia comer com pagão? Não podia. Era imundo, era considerado abominação. Jesus fala, eu vou na tua casa, eu entro lá, eu toco no teu servo, eu dou tudo que os outros pediram aí, eu dou para você, eu vou lá. Ele fala assim, não precisa. Jesus falou, o quê? Como que é? Repete aí, não precisa. Ó, eu sou um homem de autoridade, eu falo para o soldado, vai, ele vai. Eu falo para o outro, vem, ele vem. Eu mando neles. O Senhor eu sei que tem autoridade, e é espiritual. E daqui onde o Senhor está, não precisa ir lá, não precisa tocar, não precisa fazer nada. Se o Senhor falar aqui, a cura chega lá. Aí Jesus falou o quê? Ó, em Israel eu nunca vi uma fé como essa. Vai e se faça conforme a tua fé. O centurião vai para casa já sabendo. Chegou lá, ele só está curado, não está? Tá. Só me diz que hora que foi. Só quero saber isso, para ter certeza. Falou, eu comecei a me sentir bem tal hora, me levantei, está tudo bem. Ele, eu sabia, só queria saber a hora para ter certeza. Foi a hora exata que Jesus deu a ordem. O que aconteceu com a fé desse centurião? Já era gigante, já era gigantesca a fé dele. Com isso, o resto da vida, esse Jesus é quem ele diz quem ele é. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias.
Então, olha só como que anda a nossa fé. Vamos entender outros níveis de fé. Olha que interessante. Eu falei já isso para vocês. Eu passei por isso. E eu estou aprendendo. E a gente vai crescendo. Mas o que a gente faz quando a gente tem um plano, um projeto, e a gente tem fé? Você tem um plano, você tem um sonho. Você vai, ora, apresenta para Deus e pede para Ele abençoar. Tudo certo. Só que esse aí é o nível 1 da fé. Muito fraquinho. Por quê? Porque o nosso plano, por melhor que seja, não é o melhor. Concorda comigo? Não é o melhor. Deus, infinitamente mais sábio e superior a nós, tem planos melhores. Então eu aprendi. Minha fé era assim. E eu vou dizer para vocês, muitas vezes Deus abençoou meus planos. Mas eu era muito nível 1 da fé. Perdi tantas oportunidades da vida, podia ter feito coisas maiores. Por quê? Porque eu ficava fazendo plano e levando para Deus. O dia que eu entendi, e eu contei a história em detalhes, não vai ser hoje que eu vou repetir, mas quando eu fui para o Japão, em 2011, eu entendi. Aí eu peguei o meu livro de planos, joguei tudo fora. Falei assim, não serve para nada. Porque toda vez que eu chego para Deus com um plano, Ele pega com carinho, olha meu plano e fala assim, gostei, está bonito, está até de acordo com a minha vontade. Aí Ele faz assim, quer ver o meu? Aí eu falo, quero. Aí Ele mostra o dele. E eu falo o que para Ele? Vamos esquecer o meu, né? Deixa para lá, o teu é melhor, vamos com o teu. Aí eu falei, para de perder tempo. Estou sendo bobo. Não estou sendo bobo. Porque eu fico fazendo plano, eu chego para Deus e tem um melhor. Então eu falei para Deus assim, vamos esquecer os meus, eu não faço mais daqui para frente. Qual é o teu plano para a minha vida? Aí Deus começou a falar para mim o plano dele para a minha vida. E minha vida começou, ó. Foi aí que, Davi, aí que eu me tornei escritor. Aí que ele me deu as ideias para os livros, aí que publicou o livro e começou a ajudar muita gente. E outras coisas mais que foram acontecendo e vim parar aqui. Estava lá no Japão, vim parar aqui para te conhecer. Olha só, plano de Deus. Se fosse o meu, eu ia estar em outro lugar, em outra realidade. O plano de Deus era melhor. Confiei nele. Esse é nível 2 de fé. Eu ainda estava aprendendo. Hoje eu já não falo mais para Deus, qual é o teu plano para a minha vida? Porque eu estou pensando em mim. Qual é o teu plano para a minha vida? Não. Deus tem um plano que não tem nada a ver com a minha vida. Deus tem um plano muito maior do que Ele tem para a minha vida. E Ele está fazendo esse plano agora. Eu não sei o que é, eu não sei onde é, mas eu quero participar dele. Então, vamos para o nível 3 de fé. Eu não tenho plano, porque meus planos não combinam com a tua grandeza. Eu também não vou pedir para o Senhor me mostrar qual é o teu plano para a minha vida. O Senhor tem um plano grandioso. Eu quero fazer parte dele. Tem um espaço para mim no teu plano? Tem um lugarzinho aí para mim? O Senhor pode me encaixar no teu plano? Eu quero participar dele. Fé já. Porque o foco não sou eu. Não é minha vida, meu plano. Eu quero ser útil nas tuas mãos, no teu plano, seja ele qual for. Se é na Bélgica, é aqui. Se for lá no Camboja, eu vou para lá. Se for no Alasca, coitada da Michelle, que eu odeio frio. Vamos para o Alasca. É assim. A gente confia em Deus e vai no plano dele. Então, a sua fé, quando você aumenta, cresce na fé, aí você vai colocar o plano de Deus em primeiro lugar e você vai pedir para se encaixar no plano dele. É sutil a diferença. Mas isso mostra como a gente está crescendo na fé. Vamos entender mais o último ponto aqui sobre os níveis de fé. E aí eu vou falar para vocês a história do rapaz que eu estava contando no começo. Tem gente, e na Bíblia está cheio de exemplos, e gente que convivia com Jesus, que dizia assim, se eu ver um milagre, eu vou acreditar. E aí tem exemplos ali de gente que chegou para Jesus e falou assim, mostra um milagre, faz um milagre, que a gente vai crer em você. Fizeram isso o ministério todo de Jesus, até no momento que ele estava na cruz. Ele está lá na cruz, preso, pregado. O que falaram lá embaixo? Ele não falou isso, isso e isso? Então, desce da cruz que a gente vai crer em você. Salva a si mesmo, a gente vai crer em você. Os 2 ladrões estavam ali, o que um ladrão falou? Exatamente isso. Você tem poder, desce daí e livra a gente também, a gente vai crer em você. Todo mundo colocando essa questão condicional. E está cheio de cristão
em muitas igrejas, aqui em Bruxelas, em outros lugares, que vão à igreja esperando por um milagre. E se vier um milagre, eu vou crer. Sabe que nível de fé é esse? Mais baixo que tem. Muito, muito fraquinho. Aí tem o segundo nível, que é aquele assim, eu tenho fé, eu creio, porque eu vi um milagre. Tem gente que viu. Deus atendeu, Deus respondeu. Aí a pessoa passou a crer, passou a ter fé, e diz assim, eu creio, eu vi um milagre. A fé dela está baseada em quê? No milagre. No milagre. Porque se não tivesse milagre, ela não ia crer. Então é uma fé forte? Muito fraca. Muito fraca. Porque ela está baseada no milagre. Por isso que muitas vezes a gente não vê milagre, e Deus não faz milagre. Porque Ele vai dar uma falsa sensação de fé para a gente. Que essa não é a fé verdadeira. A fé verdadeira não pode ser baseada no milagre. Por quê? E a gente estava discutindo isso hoje de manhã aqui. Tem milagre verdadeiro? E é a pergunta, tem milagre falso? Também tem. E aí? Aí a pessoa vai crer, vai confiar, baseado no milagre que é falso. Por quê? Porque Moisés chegou lá no Egito, pegou a vara, jogou no chão e virou uma serpente. O que os magos do Egito fizeram nessa hora? Olharam assim, olharam um para o outro e falaram assim, isso aí a gente faz, isso é moleza, quer ver? Ó? Fizeram a mesma coisa. E agora? Dá para confiar em milagre? Não dá, porque tem milagre verdadeiro e tem a contrafação, tem milagre falso. Satanás pode responder uma oração para te levar para o engano. A gente tem que cuidar muito com essa coisa de milagre. E não pode basear nossa fé no milagre. Então a gente precisa basear em outras coisas. Então vamos entender. Esse rapaz que eu estava contando a história para vocês, cresceu numa família cristã, 15 anos ali, abandonou a igreja, abandonou a fé, virou um ateu. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Porque eu vi o testemunho dele faz mais ou menos um mês que aconteceu isso. Do jeito mais inacreditável para mim. Ele deixou de ser ateu. E ele tem fé. Sabe o que ele fez? Tem muita gente fazendo isso. Eu tenho um aplicativo aqui no meu telefone. Eu uso para muitas coisas, mas eu não exploro dessa maneira porque eu acho meio perigoso. Mas ele foi num tal de ChatGPT. Ele foi na inteligência artificial. E tem gente descobrindo muita coisa com a inteligência artificial. Porque é igual uma pessoa, mas é uma pessoa que sabe tudo, né? Tem todas as informações. E começa a conversar. E ele começou a conversar com a inteligência artificial e falar assim, vem cá, é ateu. E aí, questão moral, existe moral? Existe ética? E aí entra na questão de Deus. Porque sem Deus e sem os 10 mandamentos, sem uma base moral, não tem certo e errado. De onde que vem? De onde que vem a ideia de que matar é pecado, é errado, é crime? De onde que vem que roubar ou qualquer outra coisa? E ele começou a discutir. E aí começou a vir um monte de argumento. 3, basicamente. Não dá para entrar nos detalhes aqui. Usando filosofia, usando religião, mas usando principalmente a Bíblia e o conceito de que há um Deus. E ele falou o seguinte, eu não sei se é porque agora eu estou com 36 anos de idade, e eu estou mais maduro, eu não sei se é porque era tarde da noite, eu não sei se é porque ele começou a falar, mas aquilo fez tanto sentido, quando nunca tinha feito sentido. Para alguma coisa a inteligência artificial está servindo. Apresentou os argumentos para ele, começou a ler aqueles argumentos, e ele começou a pensar, isso aqui faz sentido, isso aqui tem lógica. E terminou aquilo e ele falou, eu não consigo achar argumento para ir contra essas ideias todas que a inteligência artificial me apresentou. Realmente tem que ter um Deus. E aí ele falou que aquilo tocou tanto ele, que ele saiu dali e ele foi conversar com Deus, coisa que ele não fazia há anos. E ele foi orar. E ele orou. E ele conversou com Deus, entregou a vida a Deus e sentiu a presença de Deus na vida dele. Mas o mais interessante é o que vem depois. Por quê? Porque mesmo nesse período, ele tinha dito uma coisa para Deus. E ele dizia para Deus, se o Senhor existe, então faça um milagre. E me mostra, de maneira sobrenatural, que o Senhor existe. E agora ele sentiu uma conversão genuína. E ele sentiu a presença de Deus e ele entregou a vida a Jesus. E aquela depressão que ele estava sentindo, aqueles sentimentos todos negativos que ele estava sentindo, foi tudo embora. Com a presença de Deus. Ele sentiu. E aí ele foi falar com Deus, foi orar e falou,
Senhor, por que o Senhor não me... Era tão fácil, né? Eu estou pedindo há anos. Eu não creio, é ateu. Mas eu pedi, se o Senhor fizer um milagre, eu vou crer. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Falou para ele ouviu a voz de Deus, assim, ó, quando a gente ouve na nossa mente. Sabe o que Deus falou para ele? E eu digo para vocês, quando Deus responde, é de uma maneira que nenhum ser humano responderia. A gente não tem dúvida que é Ele. Ele falou, por que o Senhor não me atendeu esses anos todos quando eu pedi? Faça um milagre para provar que o Senhor existe. Sabe qual foi a resposta? Porque não seria suficiente. Pensa nisso. Como assim? Esse pessoal na Bíblia, quando estava lá com Jesus e estavam pedindo, faz um milagre que a gente vai crer em ti. Desce da cruz, a gente vai crer em ti. Faz isso que a gente vai crer em ti. Se ele fizesse um milagre, eles iam crer? Sim ou não? Não iam crer. Não iam crer. Eles eram tão descrentes que mesmo vendo o milagre, eles não iriam crer. O povo de Israel, a gente fica pensando, né? Esse povo era meio, não sei nem que palavra usar, meio tapado, né? Rapaz, o mar abriu. O mar abriu. O mar... Você sabe o que é isso? O mar abriu. Esse pessoal passou no seco. E eles olharam, de um lado tinha um muro de água, olharam do outro, tinha um muro de água. Eles passaram ali dentro. Chega do outro. Eu não sei você. Pro resto da vida, acabou. Pro resto da vida, eu vou sonhar com aquilo, eu vou pensar naquilo, qualquer problema que vier, eu falo assim, meu Deus, abriu o mar. Quem que sentiu isso? 2 homens. Estava lendo a historinha com meus meninos ontem à noite, hoje de manhã. Qual é o nome deles? Josué e Caleb. Esses aí entenderam. O resto, primeira dificuldade que veio, esqueceram do Deus que abriu o mar. Não tem água aqui nesse deserto. Essa água aí está amarga. Não tem o que comer. Deus abriu o mar. Você vê que milagre não muda a fé da pessoa. Não muda. E Deus não continuou fazendo milagre? Um atrás do outro, um atrás do outro. Cresceu a fé deles? Não cresceu. Então Deus às vezes não faz um milagre, não atende a oração, porque Ele sabe que não vai fazer nada pela tua fé. Não vai te ajudar. Se é uma emergência, Ele faz. Mas aquela resposta foi fantástica para aquele rapaz, porque aí ele entendeu, ele falou com Deus. Por que o Senhor não me respondeu? A resposta veio, porque não seria suficiente. Não ia te tirar do ateísmo, nem um milagre. Sabe qual foi o milagre? O coração dele ser transformado, primeiro. Esse foi o milagre. Então a nossa fé, ela é baseada na palavra. Ela é baseada em evidências. Mas ela tem a ver com a nossa relação com Deus. É uma coisa racional. Fé não é emoção. Porque o milagre nos leva a ter uma reação emocional. A gente fica arrepiado, a gente chora, a gente fala que milagre fantástico e amanhã a vida continua. Amanhã eu estou com fome, amanhã eu estou com sono, amanhã eu estou com medo, amanhã eu estou deprimido e eu esqueço do milagre. Porque foi ontem o milagre. Eu preciso de outro hoje. Então a fé, ela é o quê? Racional. Eu entendi. E aí, você segue a sua vida baseada na razão. Porque tudo ao redor são evidências contrárias. Mesmo assim, você crê. Eu acabei de ler para o Gabriel um texto, eu vou ler agora para vocês. Olha só. Estou pesquisando sobre o assunto da oração, uma série de outras coisas. E aqui esse autor, eu não estou com o nome dele aqui, mas eu tenho que encontrar para dizer para vocês. Que parágrafo fantástico esse aqui. Ele está falando da parábola que Jesus contou, do homem que está à noite em casa e ele recebe uma visita. Só que ele não tem nada para oferecer para o visitante comer. E ele faz o seguinte, eu tenho um vizinho rico, que eu sei que ele tem pão, eu vou lá pedir. Aí ele vai lá, bate na porta do vizinho e fala, eu preciso de pão, que eu recebi visita em casa, não tenho nada para oferecer. Me dá uns 3 pães aí. O que o vizinho diz para ele? Estou dormindo, meia-noite. Meus filhos estão dormindo, minha família está dormindo, não vou abrir a porta para você. Aí Jesus está contando a parábola. Hein? Ó, Jesus está contando. Aí ele está lá, abre aí, eu tenho que dar comida, eu sei que você tem pão. Tenho, mas não vou abrir não, é meia-noite. Aí Jesus fala assim, de tanto insistir, o que aconteceu? Ele abriu, tá bom, eu já vi que você não vai embora, você vai ficar aqui até 1 da manhã, 2, 3 da manhã, eu preciso dormir. Vai.
Então Jesus está dizendo para nós o seguinte: você precisa de uma coisa, você tem que ter fé. O que é fé? A fé, ela caminha com insistência. Tem que insistir, 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 insistir. A porta abrir. Incomodar. Exatamente. Tem. Deus está dizendo, eu estou incomodado. Pode rogar. Bate na porta. Está acabando. Tem outro? Pega. Então, Jesus está dizendo assim, pode me incomodar, que eu vou responder, mas tem hora que ele vai fazer isso, ele vai deixar a gente pedir e bater muitas vezes até ele atender. Olha esse texto, escuta bem, vê se você consegue entender. Gostei muito. Eu traduzi do inglês para o português, está dizendo assim, não é fácil, contra todas as aparências, manter nossa confiança de que ele ouvirá e perseverar na plena certeza de que teremos o que pedimos. Não é fácil. Tudo está indicando o contrário, mas você continua pedindo e orando, buscando, com a certeza de que ele vai responder. E, no entanto, é isso que Deus espera de nós. Ele preza tanto nossa confiança nele, é tão essencialmente a maior honra que a criatura pode demonstrar ao Criador, que ele fará qualquer coisa para nos treinar no exercício dessa confiança nele. Bem-aventurado o homem que não se deixa abalar. 3 coisas. Vê se não é isso que acontece. Quando você quer uma coisa, precisa de uma coisa, está orando, está orando, está orando, está orando, está orando, está orando. Bem-aventurado aquele que não se deixa abalar pela demora, pelo silêncio e pela aparente recusa de Deus. Tem hora que Deus não fala, parece que está demorando, e parece até que ele vai dizer não. Mas aí o que ele diz aqui? Pelo silêncio e pela aparente recusa de Deus, mas é forte na fé, dando glória a Deus. Continua orando e agradecendo a Deus, glorificando a Deus. Tal fé persevera, importunando a Deus, se necessário, e não pode deixar de herdar a bênção. A pessoa que faz isso, ela vai importunando a Deus, porque ela diz, eu não posso deixar de herdar essa bênção. E ela vai pedir, ela vai pedir, ela vai pedir, vai continuar rogando, buscando. Então eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu ouvi um testemunho essa semana e eu quero terminar com isso. Por quê? A nossa fé, às vezes, ela vacila, ela é fraca, porque a gente não entende da realidade espiritual. A gente não entende que é real. É real. O que está nesse livro aqui é real. O que está acontecendo no mundo espiritual é real. Tem um inimigo tentando destruir nossa vida, tem um inimigo tentando desmotivar a gente e tirar de nós a fé, colocando dúvidas a respeito de Deus, da sua palavra, a respeito do amor de Deus. Isso é real. E às vezes a gente vai se afastando, pouco a pouco, vai vacilando, que a gente dá um passo em falso e o inimigo está ali. Como fez com esse rapaz, que estava na igreja, estava na fé, e por algum motivo foi para o ateísmo. Precisou da inteligência artificial falar com ele, para ele voltar a ter fé. Amém, graças a Deus voltou a ter fé. Mas isso acontece, e pode acontecer com qualquer um de nós, se a gente vacilar. Tem um amigo, alguns aqui conhecem, porque ele foi cantor de um quarteto muito famoso lá no Brasil, ele chama Jefferson Tavares. A gente foi muito próximo, a gente foi colega de quarto, a gente morou junto. Ele tem uma voz linda, muito talentoso. E ele contou recentemente uma história que aconteceu em São Paulo, na zona leste de São Paulo, na Vila Carrão, quando ele foi pastor ali. Ele disse que um rapaz, um jovem da igreja, que talvez muitos de nós já passamos por isso, estava na casa dos pais, com a namorada, e deu aquele tipo de briga que parece que não tem volta. E foi tão feia a briga que ele teve com o pai dele, principalmente com o pai dele, mas com a mãe também, que ele saiu dali revoltado, indignado. Um dos motivos é que os pais cristãos estavam na igreja e tal, e ele tinha abandonado a igreja, a fé, e estava fazendo muita coisa destrutiva, errada. O pai estava cobrando aquilo dele,
E ele jogou na cara do pai muita coisa e falou para o pai dele assim, olha só, ele disse assim, se eu morrer, ninguém vai sentir falta de mim mesmo. Querendo dizer, você está falando tudo isso aí, pai, você não me ama, porque eu nunca senti seu amor. Se eu morrer, nem você vai sentir falta de mim. E saiu dali para nunca mais voltar e falar com o pai e com a mãe. Bateu a porta, pegou a namorada, levou na casa dela. Já era 2 da manhã, quando ele estava indo para a casa dele, uns 20 e poucos anos, ele tinha. Estava numa avenida muito movimentada na zona leste de São Paulo, chamada Aricanduva. E ele estava indo por ali, e de repente, quando ele está no carro, 2 da manhã, depois de ter acontecido tudo isso, deixou a namorada, está sozinho, ele olha para o lado, e no banco do passageiro, tinha alguém. Tinha um homem. Ele olhou e tomou um susto. E falou, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele falou, eu? Você não acabou de dizer que se você morrer, ninguém vai sentir sua falta? Então, eu vim te buscar. Imagina. A gente esquece que isso é real. A gente está numa guerra entre o bem e o mal. E é real, tem um mundo invisível. Se a gente pudesse ver, por 1 minuto, tem uma escritora chamada Ellen White, ela fala disso. Se por 1 minuto nossos olhos fossem abertos, a gente pudesse ver os anjos e os demônios aqui, nossa vida ia mudar para sempre. Que a gente ia entender que tem uma guerra acontecendo. E aí a gente ia pegar na nossa fé de uma maneira ex-satanista, ex-espírita, ex-umbanda, gente que viu o espírito. Esse pessoal tem uma fé quando vem para o cristianismo de verdade, porque eles viram e sabem que é real. Esse rapaz viu o espírito ali e falou, eu vou te levar. Ele parou o carro no meio da avenida, era 2 da manhã, ainda bem que não tinha ninguém passando, abaixou a cabeça e orou. E falou para Deus, falou, Jesus, me salva dessa situação, me ajude. Ele disse que apareceu uma luz branca entre ele e aquele espírito de trevas que estava ali. Um anjo. Veio ali no meio. E uma coisa incrível aconteceu, porque eles estão em outra dimensão. E ele pôde ver por um momento esse mundo invisível. E ele viu uma coisa que a gente não entende, porque a gente está em outro tempo, espaço, eles estão em outra dimensão, e ele diz que aquele anjo de luz começou a brigar com o espírito, começou a discutir com o espírito, lutando com o espírito para ele ir embora, porque ele clamou o nome de Jesus, e ao mesmo tempo, ele viu o rosto olhando para ele e falando com ele. Ao mesmo tempo que o anjo lutava com o outro, expulsando ali, mandando embora, virou para ele e falou assim, você conhece o caminho, não abandone esse caminho, continue nele, você conhece o caminho. E ele disse que a batalha acabou e o outro espírito foi embora, e o anjo desapareceu, tudo ficou normal, não tinha mais ninguém ali. Imagina o que aconteceu. Ele começou a chorar, agradecendo a Deus por ter libertado, pegou o carro, para onde ele foi? Foi para a casa do pai. E o pai, 2 e pouco da manhã, tomou um susto, porque achou que o filho não ia voltar nunca mais, depois daquela briga que aconteceu. Ele bateu a porta e falou que ele foi embora, de repente está ele ali de volta na porta do apartamento do pai. Ele entrou, se ajoelhou diante do pai e pediu perdão. Deu um abraço no pai, chorando, contou para o pai e para a mãe tudo o que tinha acontecido. E falou, agora eu entendo, agora eu vejo o que está acontecendo na minha vida e como isso é real. Eu entrego minha vida novamente a Jesus. Ele contou tudo isso para o meu amigo, o pastor Jefferson Tavares, que morava em frente da igreja. No dia seguinte ele foi lá, ligou para o pastor e falou, preciso falar contigo. O pastor olhou da sacada do prédio, que a igreja ficava do outro lado da rua, e viu o rapaz lá e falou, eu vou descer, já vou falar com você aí. Quando chegou lá, o rapaz não conseguiu falar por muito tempo, ele só chorava. Ele falou, pode chorar, chora tudo que você precisa. Ele falou, pastor, eu quero falar, mas não consigo. Ele falou, chora. Ele chorou um tempão e ele contou tudo isso para ele. E aí eles conversaram, oraram juntos, e o meu amigo batizou ele, libertou ele. O interessante é que 12 anos depois, o meu amigo está na Flórida hoje, ele é pastor numa igreja lá na Flórida. Ele tinha um batismo no sábado, e ele ficou pensando na sexta-feira, quando eu terminar o batismo eu preciso tocar o coração das pessoas com um apelo, uma mensagem, o que eu vou fazer? E Deus trouxe na mente dele a história do Júnior, que é esse rapaz. E ele contou
Terminou o batismo e ele contou toda essa história. Mostrou a foto do Júnior, contou a história. E ele diz que quando ele está terminando o batismo, que ele olha, a porta da igreja abre lá no fundo, quem que entra? O Júnior. 12 anos que ele não via. E o rapaz entrou e falou, Júnior, imagina o susto, ele acabou de entrar na igreja, o pastor lá no tanque batismal. O que você está fazendo aqui? Vem aqui, acabei de contar a sua história. E ele foi lá, falou, como que você veio aqui? Você está morando nos Estados Unidos? Ele falou, não, eu moro no Brasil, eu vim aqui a negócios, cheguei aqui, ontem eu fui procurar uma igreja, e ele estava longe, ele estava em Miami, e o meu amigo estava em Orlando. E ele olhou assim, viu o endereço da igreja e falou, Deus falou para eu vir aqui. E ele falou, faz 12 anos que a gente não se vê, como está a sua fé? E ele contou toda a história. Tinha gente ali que precisava ouvir aquilo, e tem gente que fica pensando, será que isso é verdade? Deus mandou ele lá, naquele dia, para dar o testemunho dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é real tudo que a gente lê nesse livro. Existe um Deus, você tem um anjo, e o inimigo está tentando destruir a sua vida. Quais são as decisões que você está tomando? Quando você sair daqui, a guerra vai continuar. Amanhã, continua. Segunda, terça, quarta, vai continuar a guerra. E você que decide quem vence. Com as suas atitudes, com a sua oração, com o seu estudo da palavra. Como que está a sua fé? Está crescendo? Vamos aproveitar esse mês para quando chegar setembro, a gente olhar para agosto e falar, valeu a pena, porque agora eu tenho mais fé. Eu estou mais preparado e mais armado para vencer. Eu estou gastando tempo com aquilo que tem valor, aquilo que é real, que é verdadeiro. Por quê? Porque eu não vou dar chance para esse inimigo fazer comigo o que já fez com tanta gente por aí, como aconteceu com essas duas histórias, que graças a Deus o Espírito de Deus resgatou. Mas quantos não são resgatados e vão embora e se perdem nas trevas, na escuridão desse mundo? Meu amigo Gabriel está ali, ó. O Espírito de Deus resgatou. Estava lá em Barcelona fazendo o quê? Vivendo a vida. E Deus falou, não, você vai ser um pregador da minha palavra. Deus resgatou. Agora, a gente vai dando passos, cada dia. Uhum. Uhum. Eu estava com o rádio ligado, né? O meu celular ligado em música, né? Evangélica, né? E de repente eu estava ouvindo, orando também, que eu estou sempre em oração. De repente eu me dei de frente com um motoqueiro. Ele saiu da faixa dele e veio de frente ao meu carro. Lógico que eu estava rodando bem devagar, porque é 70, estava bem lento. Mas eu falei, Senhor. Quando eu gritei Senhor, eu consegui sair para um lado e ele saiu para o outro. Mas a gente ia ter um acidente horrível de frente, uma moto. Eu falei, nunca tinha tido um livramento tão especial como aquele. Foi muito bom. Amém. O que você diz? É isso, Deus está com a gente sai daqui, Ele não fica aqui, Ele vai com a gente, Ele só fica se a gente deixar. E aí, não importa o que aconteça durante a semana, vai ter livramento, vai ter bênção de Deus, vai ter a presença dEle. Então é a hora da gente orar agora. Eu quero convidar todo mundo para vir aqui, a gente fazer o nosso círculo, uns desse lado, outros desse lado, para a gente pedir a bênção de Deus, Vana, para essa semana, Deus livrar a gente dos acidentes, Deus livrar a gente das tentações, dos problemas, das dúvidas, das dificuldades e da fé, coragem, para a gente não cair. E o inimigo vai tentar? Vai, mas não vai conseguir nada, porque a gente tem alguém que é muito mais forte do que todos. O que a gente não pode esquecer? A gente não estava lá, mas a gente tem fé. Ele abriu o mar, não abriu? Vem aqui pertinho, vovó. Muito nova, né, para ser vovó. Ele abriu o mar, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode. Sabe o que é fé? Sabe o que é fé? Fé é você crer, mesmo que ele não faça o milagre. Eu vi o Rodrigo Silva falando esses tempos atrás, um vídeo dele, ele dizendo assim, eu sei que ele pode, mas mesmo que ele não faça, eu vou continuar crendo nele. Quem disse isso? Jó, capítulo 13, verso 15, Jó disse assim, depois que os amigos dele estão falando aquele monte de coisa, ele diz assim, mesmo que ele me mate, ainda assim nele confiarei.
Quando eu leio aquilo, eu falo assim, onde que tem na Bíblia algo mais forte do que isso? Olhar para Deus e dizer assim, pode me matar, eu continuo crendo em você. Olha que fé. Sabe onde eu vejo fé? Nos 3 amigos de Daniel. Aquilo é fé. A fogueira está aqui, estão sentindo calor. Uma coisa é a gente, 7 vezes. A gente está aqui falando, é uma coisa, está sentindo calor lá é outra coisa. E eles não vacilaram. O rei deu chance para eles, falou, ó, vamos lá, fingir que não aconteceu nada, toca de novo a musiquinha aí, vocês ajoelham. E eu faço de conta que não aconteceu nada, está tudo bem. Falou, rei, não perde nem tempo. Se tocar de novo, a gente não vai ajoelhar. Sabe por quê? Nosso Deus, se Ele quiser, Ele livra a gente da tua mão e dessa fornalha. Mas mesmo que Ele não queira, hoje a gente queima para Ele. A gente vai entrar e vai queimar. Mas a gente não vai adorar a tua estátua, não. O rei ficou maluco e jogou eles lá dentro. Deus livrou eles da fornalha? Da fornalha, não. Porque entraram. Entraram. Mas livrou do fogo. Livrou do fogo? Livrou do fogo. E foi lá queimar com eles. Vocês queimam, eu queimo com vocês. Só que onde Jesus está? Fogo é um freezer. Estava fresquinho lá dentro. Eles assim, mas tá um friozinho aqui, né? O que aconteceu? Dentro do fogo, Jesus está lá com eles. Porque eles estavam dispostos a queimar por Jesus. Falou, então hoje não queima. Vocês estão... se você decidir ir para o lado de Jesus, pode esperar que vai esquentar mais. Antes de vir a libertação, vai ficar difícil. E é a hora que você dizer, não, eu tenho fé, eu creio, eu vou confiar. Nem que eu morra. É nessa hora que a gente vê o poder de Deus. Então Deus trouxe você aqui hoje para ouvir essa mensagem, você pensar, onde na minha vida eu não posso vacilar? E peça fé. Aí a oração, o estudo da palavra, busque o tempo todo dia, sempre, para a sua fé crescer. Uma coisa eu garanto para você, Deus não vai mandar para você provação maior do que você possa suportar. Não tem desculpa. Ele não vai deixar. O inimigo não vai vir com algo assim para você dizer, mas isso aí também, ninguém consegue passar por essa prova. Não. Então você vai conseguir vencer. Confie em Deus, no poder dele, tenha fé. Ele vai te libertar e você vai passar e vai sair vitorioso. E quando você passar por essa provação, estiver lá do outro lado, com milagre ou sem milagre, não importa. Aí você vai olhar para trás e falar assim, minha fé cresceu. Estou pronto para a próxima. E aí você vai de vitória em vitória. Agora é hora da gente orar. E vamos pedir para Deus abençoar a nossa semana e a nossa vida. Querido Deus, nós entregamos a Ti a nossa vida, totalmente, completamente nas Tuas mãos. E a gente não merece nada. Porque cada um aqui conhece os seus pecados. Se a gente olha no espelho, não dá para esconder. Porque os outros não sabem da nossa vida privada, particular, dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e atitudes. O Senhor sabe tudo. Então, contigo não dá para ser falso. A gente tem que ser verdadeiro. A gente não merece. Por melhor que a gente seja, tem pecado em nós. Mas o Senhor nos perdoa de todos eles. O Senhor nos purifica, nos aceita como somos, nos ama como um Pai de amor que não existe nesse mundo. Então, nesse momento, Senhor, a gente entrega a nossa vida nas Tuas mãos, totalmente, completamente, para receber a Tua bênção, para receber o Teu poder, o Teu amor, e que a Tua vontade se faça em nós. Nos dê fé, fé verdadeira, fé que confia em Ti. Se houver milagre ou se não houver, se tiver solução ou não para o nosso problema, a gente está disposto a tudo. Por isso, Senhor, reveste a nossa vida com a Tua armadura, para a gente poder lutar e vencer. Nos dá a presença dos Teus anjos constantemente conosco. E que Teu Espírito lute essas batalhas por nós, porque sozinhos a gente não vai vencer nada. E que os méritos sagrados do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, seja apropriado por cada um de nós, porque é aí que está o poder da vitória. Que a gente saia daqui hoje revestidos da Tua luz, uma atmosfera celestial de paz e luz, onde a gente tenha plenitude do Teu Espírito, tranquilidade, calma, felicidade, alegria, por saber que estamos salvos em Jesus, para a gente viver tranquilo e bem a cada dia, caminhando contigo. E quando vier dificuldade, luta, nos dê a vitória, porque a gente vai clamar o nome de Jesus. E assim a nossa fé vai crescer, de vitória em vitória, para a gente poder ajudar aqueles que tanto precisam ao nosso redor também.
Abençoe aqueles que estão em casa, acompanhando online também, todos que vão assistir este encontro e cada um que veio aqui em especial. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.